Veja o que este economista falou do Alexandre Moraes durante um programa ao vivo. E do jeito que o Moraes é meio louco, ele pode pedir a prisão desse cara. Presta atenção aqui nesse vídeo para você entender o que ele disse do Moraes. Ameaça à democracia? O que pode acontecer com o equilíbrio entre os poderes? Bom, não existe equilíbrio mais entre poderes, né, Karen? Eu vou falar a verdade, eu não tenho a menor simpatia pelo Bolsonaro. Agora, eu não tenho a menor dúvida que o Supremo, de maneira geral, e o ministro Alexandre de Moraes, em particular, tem ultrapassado, e não por pouco, os limites dentro da ação constitucional. Ele está disposto a acabar com a democracia para salvá-la, que para mim é uma contradição em termos. Quer dizer, em particular, essa última é de uma ilegalidade atroz. Eles tinham um editorial hoje no estado de São Paulo exatamente explorando isso. A gente está... O Supremo tem avançado, sim, sobre liberdades individuais. Né? Ele está completamente fora de controle. Quem disse isso? Eu falo isso, mas eu não sou o único a falar isso. Está o ministro Marco Aurélio de Mello, ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio de Mello, falando exatamente a mesma coisa. Perdeu o controle, perdeu qualquer freio no que diz respeito. O Supremo pode, porque ninguém tem mais para quem recorrer. Né? Ele tem o direito de errar por último e ele tem abusado do direito de errar por último. Não vamos fechar os olhos para o fato de que a gente tem um desequilíbrio gigantesco entre poderes no Brasil. Chegou a essa última... Não existe essa figura na Constituição brasileira. Quer dizer, não tem como o ministro do Supremo falar, vem você aqui, vamos tentar fazer um acordo. Ou você decide ou não decide. Depois foi lá e decidiu. Como 80%, 90% dos casos, tem decidido em favor do Executivo, que também está meio esquisito, porque são decisões monocráticas. É verdade que liminares, mas decisão monocrática que vai ter uma repercussão na sociedade como um todo. E, em particular, era uma decisão, inclusive, que retroagiu o efeito do imposto. Até a Receita Federal, que não é conhecida exatamente pelo bom senso, falou, não, retroativo, não vamos começar daqui para frente, senão vai dar um problema. Então, o Supremo perdeu o freio completamente. Temos 11 cabeças pensando, cada uma para um lado, e a sociedade atônita observando isso. E daqui eu vou para a cadeia. Exatamente. Você viu o que ele disse aqui, né? Daqui eu vou para a cadeia. Cara, se brincar, vai. Porque, assim, cara, tem uma coisa aqui que ele falou que é bem isso que eu penso. O Supremo tem o direito de errar por último e errar quantas vezes eles quiserem. Por quê? Porque não tem ninguém acima deles. Você acha que se tivesse alguém... Tem um Senado, mas que poderia fazer alguma coisa, mas é a mesma coisa de não ter. Se tivesse alguém acima do STF, você acha que esses ministros fariam isso? Não faz, cara. Não faria. Você entendeu? Porque eles erram sabendo, eles fazem errado sabendo, sabe? Faz errado com convicção, sabendo que ninguém pode... Quem vai julgar o Moraes? Quem vai abrir um processo contra o Moraes? Quem? Você entendeu? Então, assim, cara, é um negócio esquisito, porque outra coisa que ele falou aqui que me chamou a atenção, são 11 ministros e 11 cabeças. Cada um pensa de um jeito. E eles não pensam pela Constituição. Você viu que eles têm um negócio agora de interpretar a Constituição? Ah, o ministro tal interpretou que agora pode ser assim. Porra, não tem que interpretar não. A Constituição é o que está escrito. A porra é o que está escrito lá e acabou a conversa. Não tem que interpretar diferente. Se fosse para interpretar diferente, para cada juiz teria uma Constituição. Mas não, é uma só. Mas aí tem outra coisa que é pior ainda. 90% dos ministros, principalmente os ministros esquerdistas, que tem muito, eles viraram agentes políticos dentro do STF. Praticamente, dentro do STF tem uma ala ali tipo um Senado dentro do STF. Sabe, políticos, ministros com alto poder. Eles fazem o que quer. Manda tirar prefeito, manda colocar, manda tirar governador, manda colocar, manda caçar, manda descaçar. Sabe, quando é algo que é a favor deles, nossa, aí move céus e terra. Eu vou te dar um exemplo agora. O vice do Flávio. Se eu não me engano, a PGR ou a Polícia Federal tinha até arquivado aquele processo. Tinha arquivado. O que aconteceu? Foi só o Flávio Bolsonaro declarar que o cara era o vice dele, o Alfredo, que o Fusca em Pé lá, o Flávio Dino, reabriu o processo. Você entendeu? Assim, é uma coisa, cara, bizarra. Eles perderam totalmente a vergonha. Mas não adiantou, falando desse processo já que eu estou pegando gancho, não adiantou.
Porque a Soraya e o Lindenberg não têm provas. Eu vi uma matéria aqui agora, talvez eu vou falar disso mais tarde, que o cara, com certeza o cara que falou desse assunto para eles, ganhou uma grana para falar isso. O cara disse que foi inventado. Foi mentira. Nada daquilo aconteceu. Você entendeu? Então assim, cara, como diz um ditado antigo, esse STF aí é o fim da picada, cara. É o fim da picada. O fim da picada é quando você chega no fim da picada que não tem saída. Esse STF, para consertar, tem que fazer a mesma coisa que o Nayib Bukele fez em El Salvador. Prender os que não prestam e realocar os que prestam e começar outro STF de novo. Não adianta, os caras estão contaminados. Sabe onde que um ministro do STF tem que ficar fazendo jantares para político, cara? Porque um ministro do STF tem que ser isento da política. Deveria ser isento. Porque esses políticos têm foro privilegiado no STF. E se um dia esses políticos, que é íntimo desse ministro, que janta na casa dele, sabe, toma uísque importado, charuto cubano, se precisar julgar esses caras, como que o Alexandre de Moraes vai julgar o Lula se precisar? Como que o Alexandre de Moraes vai julgar o Alcolumbre, que estava sentado na mesa dele jantando? Você entendeu? Então, assim, não dá, cara. Não dá. Infelizmente, esses ministros têm que ser presos. Essa é a verdade. É loucura? Mas tem que ser. Porque vai de mal a pior. Vai de mal a pior. O Moraes está aí de mãos dadas com o Banco Master, com o Vorcar, o escritório dele, a esposa, e o cara tá lá julgando as pessoas como se ele fosse a pessoa mais reta da face da terra. Tá mais sujo do que puleiro de galinha. E rotando grosso ainda. Se isso fosse no Japão, Alexandre de Moraes tinha pegado prisão perpétua. Por corrupção. Envolvimento com criminoso. Mas aqui não. Aqui o cara tá de boa. Rotando grosso com coisa que é o rei da cocada.